Olá, internautas do canal Política com Visão. Aqui é Ricardo Soares. Estamos aqui nesse sábado, dia 26 de julho de 2025, aqui no interior da Faculdade Católica da Paraíba. Nós acabamos de ter aqui mais uma aula da pós-graduação em docência do ensino superior. E do meu lado aqui o meu colega, o Dr. Hilton Júnior, que está recebendo do nosso canal, nesse momento, o destaque do ano, como um dos melhores do ano. Ele que faz trabalho na área do direito. O doutor Rio também de direito e está também fazendo mais uma pós-graduação aqui na faculdade. Primeiramente, doutor, receba o nosso destaque. Seja bem-vindo ao nosso canal Política com Visão. Muito obrigado, pastor Ricardo, quem carinhosamente conheço há muito tempo. Dizer que é uma grande satisfação estar recebendo tal honraria da vossa senhoria, pessoa estimada, vindo da nossa querida Palmeirim, para todos que estão assistindo a transmissão. Dizer ainda mais que trabalhar, encontrar colegas que trazem esse tipo de informação para um público é muito valioso, é muito importante. Hoje aqui no interior da Faculdade Católica, aqui na cidade de Cajazeiras, nossa querida Cajazeiras, estamos aqui para trazer muito boa informação, né, pastor Ricardo, para esse público que precisa estar muito bem informado. Muito bem, doutor. Faça um pouquinho mais para trás aqui, assim, pronto, faz parte aqui ao vivo, é assim. Doutor, o senhor que trabalha na área do direito e especificamente o senhor tem já um know-how na área da previdência social, na área da previdência. Nós temos aí, né, as informações, e já concretizado pela Polícia Federal, né, o desvio que houve de vários aposentados e pensionistas. Como se deu esse desvio? Como foi constatado e como se deu esse desvio, doutor? Então, após as devidas apurações pela Polícia Federal, descobriu-se um grande esquema milionário em que envolviam situações de descontos indevidos em aposentadorias, pensões, benefícios em geral de aposentados, de pessoas que eram beneficiários do INSS, da Previdência Social. Cada aposentado e pensionista, eles tinham esse desconto mensalmente, irregular, né? De forma irregular em seus salários e de forma totalmente alheia à situação. Todos ficavam despercebidos acerca desse assunto, quando esse ano mesmo se deflagrou a operação que desvendou todo o fato em si e veio à tona a questão de que, durante esse período que compreende os anos de 2019 atualmente ao ano de 2025, ano presente, vimos a situação em que todos os beneficiários da Previdência Social estavam sob esse tipo de situação caótica, pastor Ricardo. Doutor, como era o modo operandi dessa quadrilha? Como era a forma que eles atuavam nessas fraudes? O modus operandi funcionava da seguinte forma e de uma forma bastante específica. Para cada beneficiário da Previdência era procedido um desconto de uma associação sindical específica, no qual não pertencia à região a qual a pessoa, o beneficiário, reside, e esses descontos eram desviados para essas associações que eram uma espécie de empresas e associações laranjas, o que fazia com que ocorresse esse desvio de verbas, contribuindo apenas aqueles que estavam à frente, ou seja, os verdadeiros mandantes desse tipo de causa, o que causava desde já prejuízo financeiro para os beneficiários e fazia com que eles tivessem a perda salarial mês a mês. Tanto é que esse ano de 2025, quando percebido por volta do mês de abril, foi descoberto toda a operação e necessariamente foi dito que inclusive um dos mandantes estaria sendo inclusive o presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, ou então Carlos Lupe. Segundo a informação, presidente do PDT, né? E inclusive presidente do PDT. Tal informação gerou certa controvérsia dentro do âmbito político, mas quando a gente vê no âmbito jurídico, as consequências trouxeram à tona a total fragilidade e falta de segurança que o INSS não vinha concedendo para todos os seus beneficiários. Muito bem. Estamos aqui no canal Política com Visão, entregando aqui o destaque ao Dr. Hilton Júnior e também falando sobre a fraude do INSS.
Doutor, nós sabemos que para um empréstimo ser legal, né, uma pessoa aposentada, pensionista, ela quer fazer um empréstimo. Tem os trâmites legais. Como funcionam esses trâmites do empréstimo legal? Como é que funciona? Os trâmites do processo legal funcionam da seguinte forma, pastor Ricardo. Todo aquele que deseja fazer uma operação bancária, ele tem que se dirigir pessoalmente ou então na figura de um procurador para a instituição específica e realizar todo o procedimento. Em caso de ser realizado mediante a assinatura de contrato ou então certificação mediante reconhecimento facial. O que significa? Significa que a pessoa que deseja fazer isso tem que comparecer ao local, realizar o reconhecimento facial mediante foto via a face, mostrando que tem um interesse na contratação do serviço. Coisa que não acontecia com esses esquemas referentes ao desvio milionário que acontecia no INSS. Eram realizados contratos avulsos com supostas contratações por via digital, mas que não eram concretizadas e nem firmadas e nem realizado reconhecimento facial pelos beneficiários. Tanto é que existe inclusive normativa no próprio INSS, uma instrução normativa a qual não recordo o número, que determina que a forma como tem que ser resolvida a realização de contratação tem que ser através desses moldes como eu acabei de informar agora. Fora isso, a contratação se torna ilegal. Por isso mesmo que acabou incidindo desde já essa situação tão desastrosa para um instituto que deveria ter uma fama de ser um verdadeiro apoiador aos aposentados e pensionistas e demais beneficiários. Doutor, 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, somente em 2025, no governo Lula, que foi descoberta essa fraude. Na sua opinião, na sua visão como advogado, o que acontecia nesses anos atrás, anteriores à descoberta, o que poderia ter acontecido para não ser descoberta essa fraude que deu um rombo de bilhões nos cofres públicos? Acredito, pastor Ricardo, que havia falta de fiscalização no tocante a como ocorria desde já essas situações. De fato, já se deflagraram durante esses últimos anos ações judiciais junto ao Poder Judiciário. Reclamações, no caso. E reclamações administrativas, inclusive. Tanto é que hoje existe um canal, juntamente do governo federal, que é o canal consumidores.gov, que ele identifica que qualquer situação que ocorra, situação ilegal praticada por instituição bancária ou associação sindical, tem que ser realizada a sua reclamação. Também existe o portal falabr.gov, que existe justamente para esse tipo de coisa. Então, juntou-se tanto essas reclamações na via administrativa, incluindo também essa questão das ações judiciais. Quando a gente observa no decorrer do transcurso temporal, de 2019 até 2025, nós vemos mudanças de duas gestões presidenciais. Vimos a da antiga gestão previdencial realizada pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro e agora com Luiz Inácio Lula da Silva. Então a gente vê que percebe-se que não havia um comprometimento em fiscalizar essa questão, tendo inclusive sido deixado de lado e agora levado em consideração. Tinha denúncia, mas não tinha aquela fiscalização e o aprofundamento nos fatos, né? Exatamente. A investigação, não era isso? Exatamente. A gente não tinha, na verdade, não existia um aprofundamento, principalmente pela Polícia Federal, não existe uma provocação que eu posso até dizer que teria que ser bastante contundente, que apontasse os verdadeiros realizadores do esquema milionário. Os indícios. Exatamente, a existência de indícios ou algo do tipo. Então acaba esbarrando nessa situação, essa mudança de gestão, essa falta de fiscalização, essa falta de observância à norma legal, à norma administrativa, causou tudo isso que a gente vê hoje, que são os desvios milionários através dos descontos indevidos na conta dos beneficiários. Bom, doutor, o governo está fazendo o ressarcimento através do INSS. Aquilo que o senhor dissesse para os internautas, esses que foram lesados, como funciona o ressarcimento? Vale destacar desde já que o ressarcimento ele já está sendo realizado. Aquele que tem interesse veio a ser prejudicado agora nesse momento com a questão dos descontos indevidos durante os últimos 5 anos, deverá ingressar no sistema Meu INSS. Quem tiver acesso, basta baixar o aplicativo em seu aplicativo. Exatamente. Basta baixar o aplicativo.
entra no sistema Meu INSS e lá vai ter que consultar descontos indevidos de associações sindicais. Basta você inserir que lá vai estar a informação se você está ou não inserido nesse grupo. Com isso, se você estiver sido prejudicado, basta preencher as informações, incluindo informando se autorizou ou se não autorizou o desconto, informa as informações pessoais e depois envia para que o sistema do governo seja informado acerca disso. Com isso será realizado todo o cronograma para a devolução dos valores. Vale destacar o que ainda? Em recente decisão, inclusive pelo próprio Supremo Tribunal Federal, foi estipulado um acordo para esse ressarcimento. Como funciona esse acordo, pastor Ricardo? Funciona da seguinte forma: aqueles que optarem pelo ressarcimento administrativo estarão abrindo de mão, renunciando a entrar com qualquer ação judicial. Traduzindo da melhor forma, se hoje eu venho solicitar via meu INSS a devolução dos valores, o que acontece depois? Eu não tenho direito mais de ingressar com um processo judicial para reclamar eventual pedido de indenização pelos os eventuais descontos realizados. Muito bem, doutor. A forma legal de um aposentado, um pensionista, obter desconto no seu salário. Qual é a forma legal? A forma legal, hoje em dia, as únicas formas de desconto que existem, legalmente falando, em um benefício previdenciário, se ocorre de duas formas. Via empréstimo, que podem optar por um empréstimo consignado ou um empréstimo pessoal. Vale destacar, empréstimo consignado é aquele realizado perante a instituição bancária em que é descontado via fonte no benefício. O pessoal é junto à instituição bancária. E outra situação são nos casos de pensão alimentícia. Se por acaso o beneficiário da Previdência tiver criança de menor ou tiver inserido em uma ação judicial que seja exigido a questão do pagamento mensal da pensão alimentícia, tem a obrigação de ser feito o desconto e esses são os únicos descontos considerados legais na Previdência. Bem, doutor, houve essa fraude, descoberta a fraude, foi feito o levantamento, foi feito o recadastramento dos que foram lesados e está havendo agora o reembolso dessas pessoas que foram lesadas, que foram aí, passaram por essa fraude. O que o senhor orienta as pessoas para ter uma cautela maior em relação a não acontecer novamente o que ocorreu com essas pessoas que são vítimas? As orientações que a gente deixa, principalmente para todos aqueles que foram lesados, mas também para aqueles que ainda não foram e pretendem se esquivar de qualquer tentativa, é evitar passar dados pessoais, passar informações de natureza sensível. Assinar papéis. Sim. Sem ter noção que está assinando. Exatamente, já acontece muito, inclusive na prática a gente observa muitas situações de pessoas realizando operações bancárias, empréstimos, sem nem mesmo ler, sem nem mesmo se atentar. O que falta muitas vezes é uma questão de informação. Então, evitar passar informações pessoais, de assinar documentos sem ter conhecimento do que se trata, procurar sempre uma pessoa de confiança para lhe dar uma instrução, para saber o que é que está ali, é muito importante. Então, são coisas que precisam ser observadas por todos aqueles que têm um benefício junto à Previdência, pastor. Muito bem, doutor. A pergunta que não quer calar. Como eu faço? Eu sou aposentado, sou um pensionista. Como eu faço para me certificar-me que eu fiz parte eu sou parte dessas vítimas dessa fraude? Como eu identifico que eu também estou dentro dessa fraude? Exato. Eu fui vítima da fraude. Perfeito, a pergunta é muito bem feita. Aquele que teve o prejuízo em relação a isso pode se dirigir para uma agência do INSS mais próxima de sua cidade. Basta consultar justamente a parte de atendimento que eles vão informar se a pessoa foi prejudicada ou não. Como foi dito anteriormente, no sistema Meu INSS também tem a opção para aqueles que têm acesso, ou então quem quiser ter essa informação de forma mais rápida e segura, através do canal 135 que está disponível para qualquer momento, das 7 da manhã às 7 horas da noite. Então tem toda essa possibilidade de saber quem foi prejudicado ou não. E claro, é importante que se faça logo a verificação. Primeira remessa da questão do reembolso fechou agora dia 21 e já foi feita a quitação agora no último dia 24 dessa semana, certo? Muito bem, doutor.
É interessante que essa quadrilha de várias pseudos empresas de empréstimos, elas tinham acesso aos dados dos aposentados, pensionistas. Eles faziam desconto, os descontos indevidos, era R$50, R$100, um valor que aparentemente o aposentado vai lá, olha um contra-cheque, R$50 da associação, ele acha que a quantia é pouca, 50, R$100, para ele ali, ele só vê só a parte do vencimento, no valor líquido, Isso. não vê o que entrou, né, o crédito. Exatamente. Como se orienta esses aposentados, pensionistas, na hora de comprovar seu contra-cheque? É obrigatório os órgãos emitir o contra-cheque para essas pessoas? É importante que se faça sim, até por uma questão de transparência pública. Sabe muito bem que o INSS é uma autarquia federal e, como todo tipo de repartição pública, eles têm por obrigação informar. Não pode negar, né? Não pode negar, ele tem que mostrar desde já todo o demonstrativo daquilo que ele recebe. Demonstrativo. Tanto é que os demonstrativos hoje do INSS, eles vêm informando, inclusive é até curioso, porque todo aquele que procurou saber se tem ou não esse tipo de desconto, ao ver o seu demonstrativo, eles verificavam, por exemplo, tinha uma associação que ninguém sabia qual era, uma associação que muitas vezes era de outro estado. Aí, doutor, a quantia ser pequena, 50 não ia nem atrás, não, 50... Infelizmente, e inclusive eu devo até asseverar, inclusive, que infelizmente os nossos tribunais eles vêm tendo um posicionamento contrário em relação a esses descontos que vêm sendo feitos de forma indevida, mas que vem sendo tratado pelo judiciário como uma quantia ínfima, o que gera desde já irrisória, e muitas vezes acontece o quê? Mas se acumulando dá um valor. Um valor exato, mas infelizmente o posicionamento jurisprudencial que vem se formando em sua grande maioria, principalmente em tribunais superiores, vem informar de que, por se tratar de uma quantia tão irrisória, não causaria nem sequer uma situação de indenização de danos morais, o que acarretaria desde já um quadro que a gente conhece tão popularmente no meio jurídico da gente, que é o quadro do mero aborrecimento. Qualquer um que estiver assistindo aqui com a gente pode saber e perguntar para o seu advogado mais próximo e saber o que é que se trata esse mero aborrecimento. Então, é justamente esse fato. Quem está ingressando com as ações judiciais passa por esse tipo de situação perante também o judiciário. Doutor, mudando um pouquinho da esfera previdenciária para criminal. Existe um furto comum, que é eu chegar no local, pegar um celular e levar, carregar comigo, sem ser meu. O furto qualificado é quando eu conheço o senhor, aproveito da minha amizade com o senhor e tiro seu celular. O furto qualificado. Isso. Na esfera criminal, não daria para mover uma ação por furto qualificado dessas empresas com esse beneficiário, já que tem esse de relacionamento, um furto qualificado? Com certeza. Trata-se, na verdade, de crime contra a administração pública, então é caracterizado como crime de peculato. Aquele que tiver curiosidade de até pesquisar no Código Penal, tem lá dizendo as penas para o crime de peculato. Então, aquele que tiver envolvido desde já, diretamente ou indiretamente, mesmo não sendo pertencente aos quadros da administração... Ou sendo omisso, porque o crime é quem faz e quem se omite. Exatamente, ou até mesmo na questão da omissão, mas principalmente aquele que agiu com a intenção de roubar, ele terá que desde já, em eventual ação proposta pelo Ministério Público Federal, uma ação para não só ressarcir, mas também por crime. Então, já sabemos o quê? Todos os fatos que ocorreram de 2019 até agora são caracterizados não só na esfera civil como uma situação que causa lesamento ao direito do beneficiário, mas também um crime de grande potencial ofensivo. Muito bem. Doutor, muito prazer estar com o senhor aqui. Novamente estamos entregando aqui ao doutor Rildo Júnior, ele é advogado na área previdenciária, outras áreas mais especializadas mais na área previdenciária. Um destaque pelos seus trabalhos. Doutor, fique com suas considerações finais do nosso programa. Agradeço desde já ao meu nobre colega, a quem tive essa honra de conhecer no período da minha graduação e agora estou compartilhando nesse período de pós-graduação também. Dizer que é uma satisfação estar aqui na tela do seu programa. Política com Visão. Política com Visão, um programa que vem abalando as estruturas em Palmirim e região do Ceará inteira. Todo Cariri cearense conhece você. E dizer que é uma grande honra compartilhar essas informações. Acredito que a população ela precisa ser informada cada vez mais. Acho que quando a gente restringe essa informação
com intuitos financeiros, a gente acaba fugindo muito do nosso propósito como profissional. Acho que o profissional tem que ser aquele que informa a população independente de qualquer coisa. Então aqui nesse espaço aberto ao público, a gente expõe para vocês o que vocês têm que fazer a melhor forma possível para atender o direito da melhor maneira. Um abraço, tamo junto. Tamo junto. Tchau, pessoal lá.